Muito bem, muito bem. Estamos começando mais um episódio dessa temporada que tá incrível, tá maravilhosa, tá extraordinária. Eu sou suspeita a falar, mas eu posso te garantir, eu posso te prometer que só tem gente boa sentando aqui nessas poltronas e trocando ideia comigo e trazendo tudo e mais um pouco pra você, pra tua vida, pros teus negócios, enfim, pra tudo aquilo que você quer fazer prosperar, que você quer fazer crescer. É aqui no Fala-se Podcast que você encontra as melhores histórias, experiências, dicas, sugestões e até mesmo falamos sobre desafios também, desafios que o empreendedor real enfrenta no teu dia a dia. Bom, antes de eu te apresentar a convidada de hoje, que você já até viu aí na capa, e antes de eu te falar um pouco mais desse tema que nós vamos conversar hoje, eu quero dizer pra você que é aquela, né? Você já sabe que nós gravamos apenas 10 episódios por temporada. Então, nós estamos chegando ao final dessa primeira temporada. Meu coraçãozinho já tá partido. Eu queria fazer mais uns 3, 4 episódios bônus. Mas eu vou honrar com a minha palavra. Vou gravar apenas 10 episódios. E nós nos vemos na próxima temporada. Mas, já se inscreve aqui. Se você já assistiu os episódios anteriores e ainda não se inscreveu, pô, me ajuda, né? Bota a mão na cabeça aí, se inscreve. E se você ainda não assistiu os episódios anteriores, vai aí, clica aí no meu perfil, vai lá em playlist, tem toda a temporada, a primeira temporada completa e agora a segunda temporada já tá lá também para você assistir todos os episódios que já foram gravados anteriormente. E já se inscreve, assim, ativa as notificações para você receber os episódios finais, tá? Porque, de novo, está incrível. E eu quero saber o que você está achando desta temporada, desse episódio e tudo mais. Então, comenta, senta o dedo no like e comenta aí. Fechou? Vamos lá, vamos conversar, vamos ouvir um pouco mais dessa mulher que eu admiro bastante, uma pessoa que entrou na minha vida para ser um caso de sucesso, mas hoje é uma. Ela já tá rindo, porque ela é assim, ela é riso fácil. Mas que hoje ela é uma grande amiga, uma pessoa que eu gosto muito, que eu admiro. Ela é mãe, ela é esposa, ela é médica e ela tem projetos incríveis. Eu quero que você fale um pouco mais dos seus projetos, tá? Mas eu já quero dizer pra você que é uma pessoa extraordinária e hoje nós vamos conversar com a doutora Nayara Hammer. Você tá bem? Tudo bem? Muito obrigada pelo convite. Que isso. É um Prazer prazer é imenso meu. estar aqui com vocês. Cara, prazer é meu. Você sabe que eu admiro muito você, gosto muito de você, então não tinha por que a gente não bater esse papo, né? Agora, me fala, eu quero ouvir mais dos seus projetos, quero que a galera de casa escuta também você falando um pouco mais disso, mas eu quero entender por que você riu na hora do caso de sucesso. Você é um desafio? Um pouco, eu acho. Um pouco, eu diria. Ah, mas, cara, eu vou te falar, às vezes que eu mais aprendo com as pessoas, de verdade, mas às vezes que eu mais aprendo com as pessoas, assim, que eu atendo, que eu lido, é nesses casos que às vezes eu boto a mão na cabeça e falo, o que que eu fui fazer? Socorro, Deus! Mas eu aprendo demais com você, com o Léo, enfim. E eu gosto muito também de vocês, gosto muito do José. Gente, criança incrível. Enfim, muito obrigado por ter vindo e por compartilhar um pouco mais a sua história com a gente. Mas me fala aí, me fala dos seus projetos. Eu falei ali que você tem alguns projetos, você é médica, você também é dermatologista, certo? Tô fazendo dermatologia. Isso, tá fazendo dermatologia, enfim. Isso. Mas fala do seu projeto. Você tem um projeto muito legal aqui na nossa região, na nossa cidade. Enfim, fala um pouco dele. É o cuidar de quem cuida. Certo. O cuidar de quem cuida, ele nasceu através de algumas debilidades que eu notei, né? Em algumas mães. Tudo começou no Elevar Mulher Colorado, Legal. onde eu buscava mulheres para uma falar sobre a outra, uma comentar sobre o trabalho da outra, para uma elevar a outra. Show. E nesse meio tempo eu conheci pessoas incríveis, mulheres sensacionais e algumas delas mães atípicas. E aí eu fui conhecendo a dor de cada uma, o desafio diário e tudo aquilo que traz ser uma mãe atípica, mãe um familiar, né? Aí a gente começou fazendo uma palestra, aquela palestra de um olhar para o familiar, Uhum. onde nasceu o cuidar de quem cuida.
Porque se Foi eu... ali naquela palestra que nasceu? Foi, Que legal. foi, porque eu vi o quão elas estavam desassistidas. Porque a gente sempre, até elas, hoje assim, a gente tem vários encontros, mas eu falo disso depois, é, elas não se enxergavam mais, só aquela criança, aquele dever, aquela rotina que tinha que estar ali, que tinha que ser realizada e ela se esquecia dela. Ou o familiar que cuida diretamente se esquece, se anula e só fica em cima da criança. E se a pessoa que cuida não for cuidada, como que Sustenta. sustenta? Como que a casa não desmorona, né? O cuidar de quem cuida é sobre isso. Que legal. Então você atrai essas mulheres que são mães atípicas, Isso. porque agora esse trabalho ele é só para mães atípicas, é isso? Familiares. Familiares, mas Mas atípicos. atípicos, Aham, atípicos, que entendi. tem alguma necessidade especial também. Enfim, eu tenho ajuda da APACOL, Uhum. que é a Associação de Pais, Pais e Amigos amigos. dos Autistas de Colorado. Aham. Então, eles são uma equipe grande até, e um já vai falando para o outro. Tem a Maria, que ela já vai me direcionando para essas mães, tem a Kelly, tem as mães em si. Então, a gente tem um encontro mensal na unidade de saúde do Deville, e temos também uma vez por mês, a primeira terça-feira do mês, atendimento exclusivo desse familiar, onde é com horário marcado, chega, já é atendido, às vezes tem o atraso de um paciente para outro, mas coisa rápida, para que ele saiba que aquele horário é dele, para ele poder se organizar, poder ir fazer exame, renovar receita, enfim, o que precisar, eu estar ali para ajudar. Que legal, cara, que legal. Precisa de um olhar muito sensível para isso, né, Nai? É, Exige que você, enfim, exige, eu acho que esse lado humano, médico que você tem, mas o humano também, né? é. O ser mãe, o ser mulher e Ser tal. mãe me impactou muito. Me perguntaram se eu era mãe atípica, por isso que eu tomei essa frente. Não. Bom, até agora, José não tem nenhum diagnóstico, não tem nenhuma neurodivergência. Não sei se vai desenvolver, eu acredito que até agora não demonstrou, mas eu sou aberta para Enfim, tudo, sim. enfim, o que ele precisar. E eu notei essas mães sem auxílio. E é engraçado você dizer isso, que isso me lembra algo importante que é o seguinte. A gente criou um projeto chamado Eclipse, né? Não sei se você sabe mais desse projeto, mas deixa eu só falar assim o conceito dele, a ideia dele. Estávamos eu e uma outra pessoa conversando, que inclusive ela é minha sócia, Elisandra, e ela é minha sócia nesse projeto, e estávamos conversando e a gente começou a falar das nossas vidas, das nossas histórias. Então eu trouxe um desafio, em um determinado momento da conversa, eu trouxe um desafio que eu enfrentei, que na verdade naquela época eu estava enfrentando, naquele momento, né? Estava finalizando, mas eu estava enfrentando. E eu falei pra ela, nossa, foi assim, e, enfim, comecei a contar pra ela, ela falou assim, caraca, mas você passou por isso até que rápido, assim, entre aspas, Aham. porque eu passei ali 8 meses a um ano por este desafio, né, que foi um problema de saúde que eu tive. Mas aí ela me contou o lado dela, e o lado dela foi que ela enfrentou um problema, não de saúde, mas um problema também na vida dela, e ela demorou 15 anos pra passar por este processo, que foi um processo muito doloroso, onde ela teve que se reinventar, se entender e tal. E daí ela falou assim: por que será que eu demorei 15 anos? Aí a gente foi entender, eu e ela, numa conversa, que nem estamos aqui, a gente foi entender o porquê que ela enfrentou aquilo por 15 anos e eu por um ano, vamos assim dizer, né? E aí a gente entendeu que na época que ela enfrentou isso não existia tanta informação quanto existe hoje e tal, mas a gente percebeu que dependia de 6 coisas. Basicamente de 6 coisas. De seis coisas não, 6 temas. Que eu descobri rápido. Talvez pela quantidade de informação, talvez pela capacidade que eu tenho de organizar pensamentos, é por isso que eu trabalho com isso, porque eu tenho uma veia, assim, para esse negócio de conseguir organizar, pegar um trem bagunçado e organizar e fazer disso um plano, né? Eh,
Não sei, ou o quê, mas eu encontrei 6 passos, são os mesmos 6 passos que ela passou, só que num período de 15 anos. Beleza, quando a gente entendeu esses 6 passos, esses 6 temas, eu olhei pra ela e falei assim: "Tá, quantas pessoas enfrentam o mesmo que você enfrentou?". Ela falou: "Cara, muitas". Falei: "Vamos validar isso?". Nem existia um negócio, a gente estava só validando. Ela falou: "Vamos, como?". Falei: "Vamos fazer pesquisa, vamos conversar com mulheres da tua idade, da minha idade, e que tá entre", porque ela é mais velha que eu, né. Enfim, falei: "Que tá entre a nossa idade". Então a gente conversou com pessoas da casa ali de 55 até 45 anos. Nós conversamos com pessoa de 25 até 35 anos, e nesse meio ali também, entre 35 e 45, a gente conversou com a galerinha também, mas menor. Enfim, a gente queria entender o meu, a galera da minha idade, a galera da idade dela. E a gente percebeu que 90% das mulheres passavam exatamente pela mesma coisa. Aí, quando a gente entendeu isso, então não é só você, Lisandra, não é só eu. Existe um monte de gente que passa por isso. Agora vamos entender o porquê. Aí, quando a gente foi entender o porquê, era bem isso que você falou. Se esqueceram. Não, não encontramos ali, por exemplo, são mães atípicas que nem você encontrou Uhum. né? Você nichou bem ali o negócio. Mas a gente não encontrou, assim, o fato dela ser mãe atípica. A gente encontrou mães, empreendedoras, mulheres, De todos os nichos. isso, dona de casa, né? Enfim, a gente encontrou pessoas que às vezes tinha 6, 7 tarefas, assim, 6, 7 papéis, né? Porque, por exemplo, quando você é mãe é um papel, quando você é médica é outro, quando você tá no projeto é outro, quando você é esposa é outro, né? Quando você é filha é outro, quando você é nora, enfim, são diversos papéis que a mulher enfrenta. O homem, não fazendo a comparação, mas já fazendo, é menos, né? Enfim, aí a gente viu que as mulheres carregam muitos papéis, assim, muitas responsabilidades. Responsabilidades. E o último papel para qual elas olham, a última Pra ela mesma. responsabilidade é para ela mesma. Então a gente pegou esses 6 temas, trouxemos para dentro de uma plataforma, fizemos no estilo Netflix e ajudamos elas a desenvolverem esses 6 temas e olhar para si. Talvez se encontrar novamente, né? Que é o objetivo. Essa é a ideia. Encontrar a melhor versão é o nosso lema, né? Que elas possam se ver e ser vistas em suas melhores versões. Então vai muito de encontro com isso que você criou, por isso que eu admiro tanto. A pergunta que eu mais fiz em consulta, nas consultas pra elas, a primeira, quem é você? E eu aposto que metade chorou. 99%. É, Ninguém conseguia responder. E hoje, depois de 4 meses já quase em acompanhamento, algumas já já estão conseguem. começando a virar a chave. Já vem arrumada, já vem com aquela autoestima melhorada, Uhum. que tá sendo lindo de ver. Isso é muito bom. Isso é É. muito bom. Ô, Nai, mas quem é a Nayara? Eu já me perdi em muitos momentos da minha vida também, né? Não te entendo. Então, mãe, médica, atuando na dermatologia, já tenho pós em medicina da família, esposa, já mudei de cidades por N motivos, já caí, já levantei, já tropecei, continuei andando. E hoje, hoje, para me perguntar quem eu sou, eu ainda não sei definir totalmente, eu acho. Isso é corajoso. Mas é, eu me encontrei na dermatologia como médica, como profissão. Quem sou eu na profissão? Eu me encontrei na dermatologia. Eu amo muito o que eu faço. Eu amo devolver autoestima para as mulheres, porque quando eu me perdi, eu me encontrei assim, através de outros médicos que pegaram, me guiaram. E assim, eu fui achando meu caminho na medicina novamente, porque eu tive burnout, eu fiquei um tempo afastada, sobrecarregada, eu não me enxergava. Meu puerpério durou 2 anos. Caraca. Eu me perdi em questão de peso, roupas, nada cabia, nada. E eu simplesmente esqueci de mim. Então hoje eu falo que eu ainda tô em construção. Um pouco de cada vez, mas muito feliz na minha profissão, com a minha família. E é isso. O meu pilar é a minha família. Cara, mas estar em construção, eu acho que é o que a gente vai fazer, assim, pro resto da nossa Pro vida. resto da vida. Não tem algo que, eu vou chegar em.
eu vou me tornar determinada coisa e nunca mais eu vou evoluir. Eu acho que a pessoa que para na vida, ela é a pior coisa que ela poderia fazer, porque cada dia que a gente acorda é uma nova oportunidade da gente ser, nos tornarmos alguém melhor, E fazer né? E diferente, né? fazer diferente. E aí você simplesmente parar é absurdo, assim, você desperdiçar essa oportunidade que você tem, sabe? Então, estar em evolução eu acho que é a melhor definição para quem somos, né? Mas o que te move? Porque assim, você é mãe, você é esposa, você é médica. Daí você é médica também na unidade básica, né? E, enfim, você se encontrou na Dermatologia. dermatologia, na parte ali de estética, certo? Amo. Pois bem, legal, tudo isso é importante. E aí, do nada, vou criar um projeto onde eu olho para mães atípicas, onde eu posso ajudar elas, enfim. O que move a Nayara? A Nayara acordou, hoje é segunda-feira. E aí, o que que tá te fazendo levantar e sorrir pra vida? Meu filho. Meu filho é minha base principal. Meu trabalho, eu gosto muito do que eu faço. E ajudar as pessoas me motiva. Às vezes eu falo assim, às vezes, não tá. Vamos supor, briguei com o Léo, o José tá me estressando, tá aquele caos. Mas ter a retribuição de um paciente naquele dia, às vezes fortalece muito. Então, o que me move? A minha família, meu marido, o José, eles são os pilares para mim ali. Já passamos por N coisas, a gente se reconstrói sempre, Uhum, como mãe, como esposa, como filha. E o que me ajuda é saber que eu posso fazer diferente pela vida de alguém. que legal, cara. Que Me ajuda bacana. muito. Isso é bom. Ô, Nay, é o seguinte, uma das coisas que eu me perguntei por muito tempo para quem tem uma rotina corrida, né? Empresários têm rotina corrida, enfim, mães têm rotina corrida. Mas aí quando a pessoa inventa de ser empresária e mãe né, enfim, outras tarefas mais, se torna duplamente corrido, né, a rotina dessa pessoa. E nesse momento, o que importa mais? O seu consultório ter, sei lá, todo o lucro que você poderia esperar dele, todo o retorno que você poderia esperar, ou você olhar para você mesma, olhar para a pergunta quem sou eu e falar, cara, eu sou a melhor pessoa que eu poderia ser e estou na minha melhor versão. Ou seja, resumindo, importa mais ter lucro na empresa ou alta performance na vida? Eu já tive os dois lados da moeda. E por um instante, antes de ser mãe, e logo após a maternidade, assim, bem logo após, eu achava que o dinheiro era tudo. Eu achava que eu tinha que ganhar mais, que eu tinha que render mais, que aquilo que me fazia feliz, que aquilo que ia mudar tudo. Claro que muda algumas coisas. O dinheiro, de fato, não dá pra ser, A né? gente não pode Não pode. ser medíocre e A ponto. hipócrita e falar, ah, Exatamente. tá, não Ai, não quero. preciso. Não. Vamos lá, né? Não. Mas ele não tem que ser só a primeira opção. Porque, como eu falei, eu tive burnout. Eu fiquei 7 meses parada e depois disso eu passei por depressão também. E para eu voltar a me enxergar, e hoje eu dou mais valor nos pequenos momentos do que só na movimentação, na agenda cheia. Enfim, eu tenho as minhas prioridades e hoje eu me priorizo muito mais do que eu já me priorizei. Claro que tem exceções algumas vezes, mas hoje eu priorizo mais minha saúde mental. Entendi. Importante. Isso é importante, nossa, com certeza. Se for pra colocar na balança todo o dinheiro do mundo ou tua saúde Não mental, paga. com todo o dinheiro do mundo você não compra saúde mental. Não compra. Você pode comprar bons psiquiatras, remédios e tudo mais, mas, enfim, com a saúde mental é algo fenomenal e
e necessário. Necessário. Muito necessário, né? Eu concordo com você em diversos pontos. Eu também acredito que, assim, a gente tem fases, né? Tem hora que é a fase de plantar, e quando a gente perde essa fase de plantar, a gente depois, na colheita, espera colher o que a gente não plantou, Exato. né? Então, às vezes, a gente tá na fase de plantio, principalmente quando somos jovens, quando estamos iniciando uma carreira, iniciando uma empresa, um projeto, alguma coisa, é a hora de plantar. E aí a gente acaba se perdendo, né? Não digo se perder em relação à família, nada desse sentido, não, porque isso realmente é o nosso pilar, né? A nossa base. A gente precisa ter para quem voltar, ter um lar, né? Isso é extremamente necessário. Mas no momento de plantar, é necessário que exista conciliação entre a família e aquilo que você está plantando, para que na hora da colheita vocês tenham o que colher. Exato. Porque se você, nesse momento de plantar, você não planta, aí depois chega na colheita, você fala assim, E agora? tá, eu queria, agora era o momento de eu ter, sei lá, conquistado X coisas, e você não vai conquistar. E não é porque é uma praga de alguém, é porque simplesmente você não plantou no momento certo, né? Então, eu acredito nas fases. Porém, naquele momento entre a colheita o plantio e a colheita, existe um processo, que é o processo de cuidado. Então você planta hoje, depois você cuida, analisa para colher. Nesse momento é o momento que dá para conciliar melhor ainda a tua vida profissional com a saúde. Com a saúde, não, perdão, com a empresa. Né? A tua vida pessoal com a vida profissional. Mas na colheita, aí é só bênção, né? Aí é você, com a tua família, com os teus valores, com os teus princípios, colher aquilo que você plantou, né? Agora, o grande pulo do gato tá aqui, ó. Você vai colher aquilo que você planta. Isso te assusta ou te conforta? É isso aí. Não adianta a gente plantar trabalho hoje e querer colher o trabalho. Na fase de plantio, ela exige renúncia. Ela exige que você chegue em casa tarde, que você não consiga fazer determinadas coisas, porque é uma fase de plantar, então ela exige renúncia. Sim. Não adianta no plantio você querer resgatar coisas que lá na colheita você teve que renunciar. Da mesma forma que na época do plantio, se você renuncia o próprio trabalho e foca só nas outras coisas, não adianta na época da colheita você querer resgatar, por exemplo, coisas financeiras, sendo que você não parou para. Então eu acredito muito em fases nessa conciliação. E o que você me diria nessa hora? Em relação a quê? A gerenciamento de estações. Legal. Gostei da pergunta. Gostei da pergunta. Eu olho muito assim para minha vida. Vou te falar do que eu faço e do que até eu recomendo outras pessoas fazer. Antes de eu te responder essa pergunta, eu quero só lembrar uma coisa aqui. Por que eu falo tanto assim dessa conciliação entre vida e negócios e tal? Porque eu trabalho com finanças, certo? Eu trabalho ajudando as pessoas a lidar com o dinheiro delas. Isso é uma das coisas, na verdade. E, e muitas das vezes a galera acha que dinheiro é só o que entra na conta, o que você paga e uma planilha. E não é isso, dinheiro é comportamento. Eu falo isso, é uma teoria que eu defendo muito, né? E que talvez não é claro para muita gente. Para a maioria das pessoas que eu converso e falo muito sobre isso, já tá claro, mas para a galera no geral, não é claro que dinheiro é comportamento. Então, quando a gente sabe, e dinheiro não aceita desaforo. Então, quando a gente sabe se comportar com ele, ele nos dá retorno. Quando a gente não nos comportamos tão bem assim, ele some. Você pode ganhar 30, 40, 50, 60, 70, 90 mil reais. Se você não souber lidar, você vai perder. Ah, Cássia, eu não acredito nisso. Tá, olha pros BBBs. Eles ganham milhões. Ele ganha o prêmio, os campeões ganham os prêmios, e fora o que ganha depois ainda, ou ali durante de participações, de propagandas e tal. E quantos BBB tem rico até hoje? É uma pequena parte, certo? Olha para as pessoas que ganham na Mega Sena. Então, dinheiro é comportamento, não é o valor em si. Tem gente com 3 mil reais que tem mais disciplina do que quem ganha 30, certo? Certo. Beleza, então o que eu te respondo em relação às fases?
voltando aqui, só quis fazer esse adendo pra galera entender também por que eu falo tanto dessa conciliação. Eu gosto de pensar e de instruir a galera da seguinte forma. Olha pra fase que você tá hoje. Você tá na fase de plantar? Exemplo. A vida que você tá hoje é a vida que você quer ter ou você acha que você pode construir mais? Eu posso construir mais. Legal. Se você pode construir mais, é hora de plantar. Segundo ponto. Você precisa entender a fase que você está, você como pessoa. Primeiro você entende do teu negócio. Tem como construir mais? Tem como crescer mais? Tá na hora de plantar? Sim, agora vamos entender a fase da pessoa. A fase da pessoa, você precisa olhar o seguinte. O jovem, ele tem tempo e disposição, mas ele não tem dinheiro. Fato. O adulto, ele tem disposição e dinheiro, mas não tem tempo. E o idoso, ele tem tempo e dinheiro, mas não tem disposição. Então você precisa olhar para você. Você tá naquela fase de que você tem tempo e disposição, você precisa fazer dinheiro. Então você olhou para a oportunidade da tua empresa, do teu serviço. Você pode crescer e você olhou para você e você tá naquela fase de que você pode investir para crescer e eu não tô falando de investir dinheiro, tô falando de investir tempo e disposição. Sim, tá na hora de você plantar. Aí nessa hora, Nai, infelizmente, é a hora que a gente precisa renunciar a determinadas coisas. Ah, Cássia, eu vou renunciar meu filho, o meu esposo? Não tô dizendo disso. Mas você pode renunciar, exemplo, consumos. Só de você renunciar a consumos, isso não é uma direta, não. Isso não é uma direta, não, pô. Junto, uma água. Não é uma direta, não. Ai. Só de você renunciar a consumos, metade do que você tá criando já tá continuando na tua vida, na tua casa, no teu dinheiro, no teu bolso. Aprender a dar prioridades. Perfeito. Aprendi com uma pessoa. Com a Muito pessoa. boa. Muito bem. Então, é você aprender a dar prioridades. Então, assim, tem muita gente que me escuta falando sobre renúncia e fala assim: é fácil, a pessoa quer que eu simplesmente deixe o filho, deixe o esposo. Não é isso. Não é isso. Mas se você tá na fase de plantar e você tem aquele tempo à disposição da qual nós estamos falando, que, por exemplo, é o meu caso. Eu sou nova, eu tenho tempo, eu tenho disposição. Você tá entendendo? Tempo nem tanto, porque eu ocupo bastante ele, mas eu arrumo tempo, porque eu tô na fase de plantar, então eu vou plantar, eu vou trabalhar, acabou. Aí você fala assim, tá, Cássia, o que você tá renunciando? Bom, pergunta pros meus pais. Eu vejo eles? Vejo a cada 15 dias e assim, 4 horas. Claro, paro o meu dia, faço uma ligação, faço questão de estar perto, ajudo eles nos projetos deles, falo que amo, mas infelizmente não consigo ser uma filha tão presente, porque neste momento eu estou plantando, né? Então é esse tipo de coisa que a gente precisa entender, né? E depois você vai olhando, né, pra tua vida e, poxa, eu tô na fase da vida onde eu não tenho tanta disposição assim. Eu tenho menos disposição, mas tenho muita vontade, né? Então você ainda assim vai se dedicar, porém com um pouco mais de estratégia, para que você ainda consiga crescer sem toda essa disposição que você precisa. Que não é o teu caso, que você tem quase a minha idade, então fica de boa. Respondi Mas a bem? disposição é pouca. Ótimo, perfeito. Maravilha. Quer me fazer mais uma pergunta? Não. Que bom. Eu quero te fazer mais perguntas. Não, então é bem isso, né? Então eu olho pra vida assim e eu fico, cara, às vezes eu me pego pensando, né? Vale a pena? Né? Porque assim, às vezes a gente trabalha e tá renunciando a determinadas coisas e momentos, e aí vem essa pergunta na cabeça, vale a pena? Aí eu gosto de pensar da seguinte forma, eu já falei isso nesse podcast, mas eu vou repetir. Eu gosto de pensar da seguinte forma, se Jesus, eu acredito em Jesus, eu acredito em Deus, eu acredito que você também. Se Jesus aparecesse aqui agora, no nosso meio, e dissesse assim, Cássia, é o seguinte, você tem até dia 10 de junho, depois disso acabou pra você, eu vou vir te buscar. Eu ainda faria exatamente o que eu tô fazendo hoje? Ou isso não importaria mais? Eu acho que eu já te falei isso também, né? Em algum momento. Então, se eu soubesse exatamente o dia que eu vou morrer, eu ainda faria exatamente o que eu faço hoje? Já teve momentos de eu me pegar pensando nisso e a resposta era não. E aí eu deixo de fazer. Só que já teve momentos de eu falar assim, não, eu ainda plantaria. Eu ainda plantaria. Por que que eu planto, Nai? Por que que eu planto tanto? Por que que eu trabalho tanto? Por que que eu quero fazer a diferença na vida das pessoas? Porque é o que eu quero fazer, é a marca que eu quero deixar. Eu acredito que
Eu vim pra isso. É com propósito. É com propósito, é bem isso. E eu falo sobre isso na equipe, falo sobre isso nas minhas redes sociais. Cara, tem que ter propósito nas coisas, sabe? E essa pergunta responde isso. Então, nesse momento, eu consigo encaixar aquilo que eu realmente vou fazer para alcançar determinado objetivo e que me deixaria realizada, independente se amanhã eu partisse. E que eu também consigo entender se não, se eu devo parar com as minhas. Com determinadas coisas que eu já fiz ou que eu faço, enfim. Cara, e é isso, Nai. E assim, beleza, entendemos isso, né? Depois dessa experiência aí, de toda essa declaração, entendemos que existe sim, que pode existir sim uma conciliação e que a gente consegue fazer essa análise na nossa vida, entender o momento de cada coisa. E o que você diria, por exemplo, nesse projeto, para essas mulheres? E até mesmo pra galera que vai nos assistir daqui a pouco. Pra elas analisarem, pra elas pensarem pra elas, olharem pra dentro da vida delas e entender se elas devem se dedicar mais para as empresas, para os serviços dela, para o propósito dela enquanto profissional ou para o pessoal. Pra elas entender essa pergunta que eu te fiz, que é: vale mais o lucro ou a performance? Como você diria pra elas? Eu acho que na situação que às vezes elas vivem, que eu acompanho, elas não podem deixar o momento tirar o sonho delas, tá? Porque assim, tem algumas que não conseguem trabalhar, porque o filho demanda muito, tem algum nível de suporte mais avançado, né? E às vezes ela não enxerga onde que seria o plantio, onde seria o tempo da espera e onde seria a colheita. Perfeito. Então eu acredito que sempre lembrar que o dia acaba e tem outro dia. E que tem outras possibilidades. Por exemplo, às vezes a gente faz oficinas. A Dani da doceria, Uhum. ela esteve lá com a gente e ela ensinou elas a fazer brownie. Ai, que delícia. Meu doce preferido. Então, talvez aquilo foi para uma mãe a ajuda do pensar que ela consegue sair da situação atual e gerar renda que vai trazer benefícios para ela, porque nem sempre a espera funciona. Então eu acredito que é isso, que o financeiro precisa ser visto, precisa ser valorizado, você precisa daquilo. A tua prioridade vai depender do teu momento e da tua possibilidade. Tem uma mulher que eu admiro muito. Ela é daqui de Colorado. Ela é mãe atípica. E ela faz doce. E eu tive a oportunidade de conversar com ela. Ela faz. Enfim, ela tem as coisas dela lá. Ela faz doces, bolos, enfim. E eu tive a oportunidade de conversar com ela e falei assim, cara, mas você é mãe atípica? Eu falei, é. Qual que é o nível de suporte dele? Ah, eu não me lembro agora, mas ela falou lá o nível e tal. Eu falei, caraca, ele demanda muita atenção sua? Sim, sim. Eu falei, tá, mas peraí. Ele Como? demanda Você atenção consegue? sua, você é, né, enfim, o suporte dele e tal, e ainda faz tudo isso, que é uma delícia. Como você consegue? Daí ela falou de madrugada. E a gente entra num assunto muito importante, cara. O financeiro realmente, ele precisa ser visto, e eu acredito muito nisso que você falou. Nem sempre a espera é necessária, né? Por exemplo, vamos casar isso que você falou com o fato da mãe atípica, por exemplo, precisar ter uma nova fonte de renda. O plantio seria em que momento? O plantio seria o momento dela acordar de madrugada para fazer o doce. Ela tá plantando. Ela tá renunciando o que nesse caso? O sono O dela. sono dela. Isso é importante. O sono realmente é importante, gente. Realmente. Eu concordo com isso. Mas nesse caso, ela precisou renunciar o sono dela, que é uma parte da saúde dela, para ela plantar, porque era o único momento que encaixa na vida dela.
Ela falou que em alguns momentos do dia ela consegue fazer ele dormir, daí ela consegue trabalhar também. Mas que às vezes ele acorda super rápido. Às vezes dura 1 hora, Às meia ve hora. Isso, e daí ela não consegue fazer muita coisa. Às vezes pode começar o doce E não e termina. não terminar. Então ela falou: "Cássia, eu prefiro fazer à noite". Falei: "Caraca", de madrugada, né. Enfim, ela falou que bota a criança pra dormir e vai trabalhar. Quando ela termina todo o doce, ela vai dormir. Então já aconteceu dela dormir 3, 4 horas da manhã. Olha pra você ver. Então nesse momento ela tá plantando. Ah, e isso é necessário? Aí é a hora que eu falo da análise. Você precisa olhar pra tua vida, o que que neste momento você precisa mais, né. É claro que ela precisa do sono dela, todo mundo precisa, mas ela também entendeu que tinha uma demanda muito grande que era o financeiro dela. E aí você falou da espera, concordo, nem sempre a espera é viável e é saudável. Às vezes a gente tá falando de uma pessoa que precisa realmente crescer o financeiro dela, não tem como ela pegar um dinheiro, investir e esperar isso 5, 6 anos pra isso dar um retorno pra ela. Cara, é inviável. Então às vezes ela precisa fazer jogo rápido, né, estratégias mais rápidas pra alavancar o financeiro dela. E nesse caso, novas fontes de renda é ideal. Eu recomendo novas fontes de renda para todo mundo, sabe? E às vezes eu me pego com novas fontes de rendas que eu criei do nada, para mim mesmo. E assim, nem sempre tem necessidade, né? Mas Ah, ajuda. mas ajuda. E assim, eu tô ali de boa, a pessoa, nossa, tal coisa. Eu falo, não, cara, é assim, assim. Quanto você cobra? Hum, hum, né? Enfim. Achei. Aqui, ó, pum, Mais um né? plantio. Mais uma coisa, né? Mas enfim, é raro, mas assim, já me peguei fazendo esse tipo de coisa. Porque criar nova fonte de renda é um padrão que você coloca na tua cabeça. E quando isso fica claro pra você, você começa a encontrar possibilidades dentro da tua vida, né? Então, enfim, mas a colheita não, o plantio e colher para uma mãe atípica, por exemplo, que precisa criar novas fontes de renda, entra nesse quesito, né? Ah, é fácil? Cara, nunca é. O tempo da escola, É, a organização. Eu tenho, por mais que não pareça, claro. eu tenho Claro que ajudado parece. muito elas na rotina. Olha só, isso é bom. Olhar para uma rotina diferente. Uhum. E, por exemplo, atividade física, incluir ali. Então, tem vários tipos de realidades, né? Então, de acordo com a sua realidade, o que que você pode fazer por você hoje? Perfeito. É isso aí, é isso aí. Tem uma coisa que eu gosto muito de provocar as pessoas, que eu faço esse tipo de pergunta, que eu atendo, que eu falo assim, a pessoa geralmente chega reclamando pra mim, ai, mas não sei o que, mas isso, mas aquilo", sempre o mais, né? Mais, mais, mais. Aí eu olho pra pessoa e falo assim, tá, e o que que você tá fazendo pra mudar isso? Se a pessoa não tiver uma resposta pra me dar, eu falo, então amanhã você volta E volta e me responde. amanhã você tenta, aí amanhã você volta reclamando de uma coisa que faz sentido. Porque enquanto você tá reclamando sem tentar, meu, esquece, né? Então, eu digo assim, que nunca é fácil. O momento do plantar sempre é difícil. Sempre é difícil. Porque tem que renunciar. Porque tem a parte da renúncia. E a gente nunca sabe o que renuncia, o que renuncia, ou se está renunciando da forma correta, ou se isso realmente vale a pena. A gente sempre traz essas questões. A gente é programado para se fazer essas questões e para se sabotar, né? Tem essa também, principalmente a mulher. Então, nunca é fácil. Só que naquele período que eu passei, naquele período que eu passei, que eu precisei ali me cuidar, que foi um período ali de 8 meses, um ano, eu descobri uma coisa. Que eu acredito em método? Acredito. Entre aspas. Eu acredito em método, porém, eu não acho que é uma coisa que funciona pra todo mundo. Então, quando eu vejo uma galera na internet, o método X, o método Y, eu até uso métodos em algumas coisas e essa palavra em algumas coisas minhas na internet, porém, eu deixo bem claro que o que eu faço não é um método. O que eu vou fazer pra você não é o que eu vou fazer pra Maria, não é o que eu vou fazer pro Joaquim. Por quê? Porque só depende de você. Eu posso te dar coordenada, mas depende do que você faça. Eu posso te falar, é dessa forma, mas depende do que você aplica, depende do teu perfil, depende de como você vai lidar. Então, nesse período de desafios que eu enfrentei na minha vida, eu descobri que pode até existir método que funciona pra todo mundo. Eu desconheço, mas pode até existir. Mas existe uma coisa que funciona pra todo mundo, que é o agir. Ah, sim. A mãe que levanta de madrugada pra fazer um brownie pra vender, porque ela precisa e porque o filho dela é autista e ela não consegue dar muita atenção pro negócio dela ali, pro doce dela durante o dia, essa mãe entendeu uma coisa, ela precisa levantar.
Ela precisa fazer. Precisa, porque só chuva cai do céu, né? É bem isso. É bem isso. E, Nai, pra gente finalizar, eu quero que você responda o seguinte: em tudo isso que você atua, em tudo isso que você contribuiu com a gente, qual que é o desafio mais comum que você percebe nesse meio? E como, qual que é o desafio mais comum que você percebe nessa jornada de eu ligo mais pro meu negócio, eu ligo mais pra mim, eu ligo mais pro meu filho, eu ligo mais pra mim, eu ligo mais pra minha empresa, eu ligo mais pra mim, enfim. Nesse mundo, qual que é o desafio mais comum que você percebeu nessa experiência que você tem, neste lugar que você está ultimamente? E como sair dele? Eu vou falar de uma forma geral, porque eu vou falar por convivência de vários amigos, eu vou falar do meio médico em si. Gestão. Gestão. E a partir do momento que você começa a trabalhar, começa a fazer vários plantões e ganhar dinheiro, você começa a viver em um padrão que, se você precisa baixar ele, é muito difícil. E a tendência é sempre você aumentar o padrão, aumentar os gastos, aumentar tudo, e o descer, além de dolorido, é dificílimo. Então eu falo que nesse meio, não sei se a pergunta era voltada a isso, mas No assim, geral, sim. nesse meio assim, a maior dificuldade que eu vejo entre vários amigos meus é gestão. Fazer gestão tanto dos negócios, da vida, quanto do dinheiro. Perde a noção do que aonde investir, quando investir, quanto tá entrando, quanto tá saindo, você perde a noção na correria do dia a dia. Você perde. Eu tava. Antes de você chegar, eu tava gravando um vídeo sobre isso pra uma mentoria que eu dou em grupo, online. E eu falei isso, eu falei assim, cara, o problema é o seguinte, que ninguém ensina finanças básicas pra gente. Então a pessoa estuda pra ser médico. E Ponto. obviamente lá você aprendeu tudo sobre medicina, mas nada sobre o dinheiro que você vai receber. Absolutamente nada. Aí a pessoa estuda pra ser médico, estuda 6 anos, faz a residência, faz o que tem que fazer lá, o diabo a quatro. Aí ela fala, vou abrir um consultório. Ela abre um consultório, mas ninguém te ensina a fazer gestão, ninguém te ensina como Ninguém. atrair cliente, ninguém te ensina a fidelizar cliente, ninguém te ensina, enfim, nada, né, da empresa, o financeiro, o reinvestir, caixa, reserva, prolabore, retiradas, enfim, ninguém te ensina nada disso. E o maior grupo de pessoas que eu estou atendendo ultimamente é autônomos e profissionais liberais, que é o seu caso, né? Médicos, dentistas, enfim, advogados, tá? Eu tô atendendo bastante dessa classe e autônomos também. Que daí entra ali a questão da estética, né? A galera que faz unha, cílios, sobrancelha, enfim. É a maior dificuldade. Porque a pessoa que tem uma loja ou que tem algo nesse sentido que é mais físico ali, mais varejo ou atacado que seja, ela já tem uma noção que se eu tenho R$ 100, eu compro um produto de 50, eu preciso ter uma precificação, preciso ter uma margem, vou cobrar, vou pagar, esse dinheiro vai entrar, enfim, ela já meio que entendeu o fluxo, mesmo que ela vá cometer novos erros. Só que o profissional liberal e o autônomo, por ser serviço, ele acha que tudo que entra é dele. Exato. E tem um erro muito comum que você acertou, você foi assim, extremamente assertiva, que é o quê? A pessoa ganha 10, ela quer gastar 10. Esse é o padrão dela. Beleza, quanto a isso, beleza. Porque daí eu entro em ação e falo assim: fechou, você quer gastar 10? Então você vai ganhar 20. Só que quando ela ganha 20, ela gasta 20. Ela aumenta o padrão. E a ideia é que você não aumente o padrão até que você tenha determinadas coisas, como por exemplo, valor de investimento, valor de reserva, enfim, reserva de emergência, reserva de investimento, enfim, né, que você tenha ali valores estabelecidos, ou que você tenha até mesmo custos pré-estabelecidos, né? E você foi extremamente certeira, porque o maior desafio dessa galera, principalmente do autônomo, do profissional liberal, é esse. É lidar com as finanças nesse sentido de ganho muito dinheiro, todo o dinheiro é meu. Não é. Por isso que eu contratei ela, gente. Por isso que eu atendo ela, gente. Profissional liberal. Ai, ai. Cara, mas eu adoro atender você.
E posso falar? Posso falar aquele Quantas vezes aquele você quis ir pro ninja. psiquiatra depois das reuniões comigo? Não, não, isso aí foi fichinha. O ninja que você tentou me dar, mas eu descobri, posso falar? Posso compartilhar com a galera ou você acha melhor não? Vai de você, o que você acha? Pode. Sou livro aberto. Se eu não falar, você vai falar em algum momento na sua rede social, então eu vou contar. Pra onde eu olho, Pi? Quero contar. Galera, quero contar pra você o seguinte. Nayara, nos conhecemos, tal, ela falou assim, não, você vai resolver minha vida. Eu falei, vamos sentar, vamos conversar. Como um dos desafios mais comuns da mulher, principalmente da mulher, é o seguinte, além dessa questão do padrão que a gente falou, o outro desafio muito comum é a compulsão. Gostar de comprar. Então compra. Por que você comprou? Ah, é porque eu vi, porque tava na promoção, porque eu parcelei, porque fez na notinha, enfim, né? Parceladinho dá. Parceladinho, compra até um iate, enfim. Coisa de mulheres, coisa de compulsão. Beleza. Nayara, você é compulsiva? Sim, sou compulsiva. Então vamos lidar com isso. Identificamos a compulsão da Nayara, tratamos a compulsão da Nayara de determinadas formas. Mas eu percebi que o custo, no geral, não baixava. Eu falei, gente, mas a gente diminuiu a compulsão dela, entendi o comportamento dela, enfim, o que estava acontecendo, né? Os gatilhos, entendi os gatilhos, sinalizei. Mexemos com o Instagram dela, que era o principal gatilho dela, mexemos com notificações de aplicativo, enfim, fizemos um monte de coisa, mudamos realmente toda a rotina, a vida dela pra que isso acontecesse, mas chegava no final do mês, o custo era o mesmo. Eu falei, não, tem algo errado, tá acontecendo alguma coisa. Nayara, me traz as 2 últimas faturas do cartão de crédito. A hora que a Nayara traz, eu começo a listar elas e vejo farmácia. Farmácia São João. Vou até falar. Farmácia São João, patrocina, porque ela é tua melhor cliente em Colorado. Farmácia. E até então, eu falei assim, nossa, né? Enfim, aconteceu alguma coisa. A farmácia tá dentro dos itens necessários. Ok, tá tudo bem, né? Fechou. Mas fui olhar a próxima fatura e farmácia. E coisa assim de 30, 40, 50, 40, 50. Olhei pra cara dela e disse... Só foi uma frase pra me entender ela assim, ó. Nayara, como é que tá o José? Aí a Nayara me responde, o José tá muito bem. Bem, obrigada. Tá muito bem. Eu falei assim, não tá doente nem nada? Ela falou, não, amiga. Nossa, faz meses que ele tá bem, que ele não tem uma gripe, que ele não tem nada. Eu falei, Pegou. Aí ela olhou pra cara e falou assim, por quê? Eu falei, não, porque assim, se o José tá bem, você é médico e o seu marido é médico, me explica o tanto de farmácia que tem aqui. Aí ela... Então... Eu falei, filho de uma égua, ela simplesmente trocou a compulsão dela, cara. E ela tentou me dar um ninja. Na cabeça dela, eu tenho certeza que isso foi inconsciente. Você não tramou isso, cara. Você tramou isso. Foi inconsciente. Na cabeça dela, ela pensou assim, cara, se eu for na farmácia, ela vai ver que é farmácia e vai dar um desconto. E quase que passou isso. Não, foi inconsciente, eu tinha certeza que foi inconsciente. Eu tinha certeza. Quando eu vi, eu falei, isso aqui não foi tramado, isso foi inconsciente. Foi o cérebro compulsivo falando, não, dá um jeito de comprar. Vai na farmácia, compra um salgadinho, compra um creme, compra um sei lá o quê. E tá tudo bem. E como a farmácia São João é quase que um shopping, né? Vende até air fry naquela bexiga. Vende até air fry naquela bexiga lá. A galera simplesmente começou a ir lá pra comprar. Na hora que eu entendi. E quase que você ganhou de mim. A minha sorte... Não, na verdade, não foi sorte, né? Nesse caso, eu preciso me dar os créditos. Não foi sorte, porque a questão foi que eu falei pra você, me traz as 2 últimas faturas. Porque se eu olhasse só um, eu ia dizer, perdido uma, né? Se eu olhasse só um, eu ia dizer assim, normal, mês atípico aqui. Mas não, cara, a hora que eu olhei as 2, a mesma coisa, assim, ó. E geralmente a Nayara tem mais compulsão final de mês, até isso a gente estuda, né, Nay? É mais final de mês, ali meio para final de mês, ou quando acontece algumas coisas pessoais, então é quando a compulsão bate mais. Então eu quando eu olhei para a segunda fatura e eu vi que as datas meio que se repetiam, era do dia 18 para frente ali, eu falei, Nayara tá me enrolando e você estava. Cara, eu dou risada disso hoje, mas no dia eu falei assim, se todo mundo tiver essa malícia, eu tô lascado, aí não vai dar certo, não. Resumindo, médico não tem, como que é, não é responsabilidade financeira, é
Maturidade. Também. Controle. Controle financeiro. Não tem. É difícil. Gente, É uma é classe bem muito complicada. difícil. Não sei as outras, mas eu falo em relação a mim, assim. E Uhum. eu acho super válido ter alguém para te instruir, por exemplo, mercado semanal. Limites, né, pré-estabelecidos, É isso é muito porque importante. se a gente vai todo dia no mercado, todo dia tem um gasto, mas não, meu dia de compra é tal dia. Aí você só leva em consideração aquele dia e aquele picadinho não leva. Aí vai ver no mês o que não gastou. E hoje. E você sabe qual que é a dica, assim, eu vou entregar o ouro agora, só pra você entender. Você aí de casa, eu vou entregar o ouro agora, presta bem atenção nisso. A questão é o seguinte, que muitas das vezes a gente fala de gatilhos, né? Quando a gente fala assim, gatilho de compra, a gente já pensa o quê? Em um Reels, que tem 1.500 gatilhos, em uma venda, né? Alguém te ligando, né? Alguém te mandando mensagem, a gente pensa nisso. Mas, na verdade, o gatilho, ele foi feito e ele foi estudado para ele estar em todos os lugares. Então, por que ir no mercado semanalmente e não ir diariamente? Porque o mercado também estudou o comportamento humano. E ele estudou o seguinte: se eu pegar e trocar, o dono do mercado estudando isso, ó, se eu trocar o sabão em pó de lugar, o Vai ter que meu andar mais cliente vai tempo. ter que andar mais tempo dentro do mercado. Ele andando mais tempo, muita gente pensa assim, ele vai se irritar e vai sair do mercado. Não, ele andando mais tempo, ele vai ver mais coisas. E a tendência é que a gente compra mais coisas desnecessariamente. Então, você indo no mercado diariamente, você vem com coisas desnecessárias que você talvez não precisava para aquele momento e que talvez até estrague, que você até cometa um pecado, né? Talvez até estrague, você não precisava e você gasta um dinheiro desnecessário. Quando, na verdade, se você for no mercado semanalmente, quinzenalmente, ou até se funciona para alguém Mensal. mensalmente, você tendo uma lista, não é que você vai andar menos, mas você tendo uma lista, você tem mais foco. Eu, por exemplo, eu vou no mercado semanal. Pra mim funciona super bem. Durante toda a semana, acaba uma coisa, eu grito pra minha assistente. Alexa. Alexa, coloca tal coisa na lista de compra. Quando eu vou pro mercado no final da semana, eu abro o aplicativo da Alexa e tá lá toda a minha lista de compra. Aconteceu que eu passei por uma obra agora na última semana e minha Alexa estava desligada. E eu não entrei no aplicativo pra colocar. E eu só fui, eu tenho que comprar isso, eu tenho que comprar aquilo, eu tenho que comprar isso, eu tenho que comprar aquilo. Resumo, fui no mercado sábado agora, aconteceu isso há uma semana atrás. E eu lembrava dos itens que eu tinha que comprar, só que eu passei na prateleira de feijão e falei assim, eu acho que eu não tenho feijão. Peguei feijão. Eu acho que eu não tenho tal coisa, peguei tal coisa. Eu sei que foi 3 itens, não foi muito, foi 3 itens. Quando eu cheguei, eu tinha 2 pacotes de feijão. O que eu fui pra comprar, eu não comprei. Algumas coisas, né? Não foi tudo, mas eu acho que eu esqueci de 2 itens. Um que eu comprei errado. E o outro, eu comprei sem necessidade, que era o feijão e tinha mais uma ou duas coisas que eu não tinha que comprar e comprei. Resumo: a falta de organização e o ir no mercado sem uma visão, sem um controle, Sem conferir primeiro também, sem né? conferir primeiro, bem isso. Ou seja, cara, se você é das finanças, você não erra. Acabei de cometer um erro. E aí, depois, o Julius, que habita em mim, já calculou quanto que eu tinha comprado desnecessariamente. Eu falei, nossa, teria economizado X aqui na minha conta se eu não tivesse feito o negócio sem antes verificar e ter um controle, uma lista ali. Então, assim, é normal, acontece, né? Mas não pode ser com frequência. Mas, não, é normal, assim, é normal a pessoa enfrentar esse desafio, mas existe solução para isso. E é importante também a pessoa entender que os gatilhos, eles não estão só nas redes sociais. Na rede social está em excesso. Nas lives, shop que as pessoas fazem, está em excesso. Entendeu? Nas publicações está em excesso. Naquele tanto de gatilho que a gente recebe, tudo isso é excesso. Só que os gatilhos, eles estão em todos os lugares. Mercado, farmácia, pô, a São João colocar air fryer pra vender na coisa, por quê? Sabe? Mas ela entendeu o comportamento do consumidor. Agora tem até tênis. Pois é. Você tá entendendo? Ela entendeu o comportamento do consumidor dela. E quando ela faz isso, há pessoas que trocam a compulsão de uma loja por uma farmácia, por exemplo. Né? Não, mas brincadeiras Eu à tô parte. curada. Brincadeiras à parte é mais ou menos isso, né? Então é assim, a gente entender que existe, que o gatilho ele tá em todos os lugares, o gatilho de compra, que se você é uma pessoa compulsiva, você precisa, né, ficar atenta a isso e ter esse controle. Tratar. Principalmente os profissionais liberais e os autônomos que vêem muito dinheiro entrando através dos seus serviços
e acaba perdendo a mão. Mas É não natural. esmiuça pra saber o que realmente é lucro. Lucro. Lucro é tudo aquilo que fica depois que você já pagou os principais custos, as principais despesas, certo? Então, vamos citar outro exemplo, pode ser? Vamos supor que você fez um Botox. Exemplo, pra gente ter aqui, quanto custa um Botox? Tem várias marcas da Uhum. toxina botulínica, né? Então, a partir de R$ 680 você consegue comprar um frasco. Lá com você eu aplico com R$ 680? Não, Ah, tá. Quanto custa pra mim fazer com você? 950. Vou colocar 1.000. Posso colocar 1.000? Pra Pode gente por mim. arredondar a conta aqui? Fechou. Tá. Então, você fez um procedimento hoje de Botox que custa R$ 1.000, certo? Uhum. Você fez o procedimento, eu fui lá, paguei, vim embora. Quando o dinheiro entra na tua conta, quando você pegou os milão na mão, você fala assim, uhul, isso aqui é tudo meu. E daí você vai gastar. Mas, na verdade, o produto, o Botox, você comprou ele parcelado em 3 vezes. O que, nesse caso, já é errôneo. Mas, tudo bem. Vamos considerar que deu tudo certo, né? Primeira coisa a se fazer é o quê? É você garantir o custo do produto. Ah, mas eu parcelei em 3 vezes. Então, você vai garantir as 3 parcelas. Porque Pra caso você não quebrar o contrário, caixa quebra o caixa. no próximo mês. Então tá. Então vamos supor que você pagou R$ 300. É só um exemplo. Você parcelou em 3 de 100. É só um exemplo, tá? Você comprou o Botox por R$ 300, você me fez o procedimento por 1.000. Quando os 1.000 entra na tua conta, a primeira coisa que você faz é reservar 300. Depois disso, você vai olhar para os seus outros custos. O que você usou nesse processo? Ah, então, eu usei lá... Seringa, Perfeito. álcool, Isso. higienização. Perfeito. Vamos supor que de tudo isso, de tudo que você usou, você gastou R$ 100. Uhum. Eu tô chutando altíssimo aqui. Sim. Então, mais R$ 100 você tem que tirar para aquilo que foi usado. Ah, mas eu já paguei a seringa 6 meses atrás. Você tem que pagar os custos. Aí depois você vai para os custos fixos, que é o quê? Energia, aluguel Aluguel. do consultório, né? Uma Enfim, coisa que a gente não funcionário e leva em tal. consideração, cursos. Como que você chegou até ali para saber fazer? E isso, o curso você pode encarar ele de duas formas. Ou você pode, aquela pessoa que não tem o investimento para fazer, e você quer investir em um curso, por exemplo, uma mentoria, alguma coisa nesse sentido, você pode investir ela e fazer ela se pagar. Entendeu a jogada ou não? Sim. Então vamos supor, você pega R$ 1.000 da tua conta pessoal, investe para você ter essa mentoria e depois com essa mentoria você gera resultados para te devolver os R$ 1.000. Uhum. Dependendo se a mentoria for boa, igual a da Cássia Crispim, ela te devolve com juros. Garanto. Agora, enfim, você tem essa opção. Ou tem a outra opção, que é o quê? Você ter reserva de caixa, você ter caixa no teu consultório e você já considerar o teu caixa para esse tipo de investimento que vai te dar mais retorno. E você considerar dessa forma, certo? Mas é necessário que, perceba, Cássia, então eu tirei do caixa? Sim, você tirou do caixa. E como que se cria caixa? Aí é nessa conta que a gente estava fazendo. Você fez um procedimento por R$ 1.000, você tirou os custos principais do procedimento, depois você tira os custos fixos, claro, proporcional para o mês, né? E aí você tira a reserva de caixa. Isso que fica é a tua parte, é o teu dinheiro. Entende ou não? Que geralmente você também precisa investir de novo, né? A tua parte, você fala? Se você fizer a divisão certinha, a tua parte é tua. A tua retirada é tua. Agora, se você fizer a divisão assim, o que sobrou eu vou pôr no caixa, geralmente eu adoto essa estratégia para bombar o caixa nos primeiros meses, né? Então eu falo pro médico, pro dentista assim, você não vai tirar R$ 1. Isso fica louco, mas é mais ou menos isso. E aí a gente faz ali determinados procedimentos e tudo aquilo a gente vai jogando em caixa. Aí sim a gente cria uma forma da pessoa fazer uma reserva. Uma outra questão também é você tirar um prolabore. Ninguém se torna profissional liberal e autônomo para ter prolabore, pô. Se você quisesse ter salário, você ia trabalhar de CLT. Então, a pessoa que se torna autônomo ou profissional liberal, ela precisa saber retirar o dinheiro de caixa para ela. Mas, perceba, ela precisa saber, senão ela quebra o caixa e quebra a empresa. Exato. Aí Entendeu? confunde as contas e aí já. É isso aí. E aí foi com Deus. Perfeito? Perfeito. Cara, que legal o papo com você, hein? Gostei muito. Obrigado pela tua contribuição. Obrigado pelo papo. Foi muito leve, foi muito gostoso. E sempre que você quiser, volte. Vamos falar mais do projeto
Cuidar de quem Cuidar de quem cuida. Tem o Levar também, que você deu um stop, mas é um projeto muito legal, que você deveria continuar. A gente poderia fazer uma collab, né? Fica Fica a dica. Fica aí um negócio pra gente amadurecer e pensar que a gente poderia fazer uma collab e, enfim, e fazer isso crescer também, mudar a vida de algumas mulheres, né? De várias mulheres. Cara, mas muito legal. Obrigado, Nai. Eu que agradeço o convite. Obrigado por ter vindo, obrigado por conversar, obrigado por se abrir, por deixar eu contar que você tentou me enrolar, mas não conseguiu. Nada passa diante desses Não, gente, não desses adianta, olhos. não adianta. Ela repara até se eu tô com uma meia nova. Não, isso é meio que sem querer, assim, né? Aí, isso é meio que sem querer. Aconteceu agora há pouco, inclusive, né? Ai. Não, é que depende do perfil. Tem alguns clientes que eu nem assim, investigo muito, né? Mas especiais. Agora tem uns clientes especiais que eu entro até no closet pra saber quantos pares de sapato tem, pra saber se não vai me enrolar e comprar mais. Não, tô brincando. Que isso? O povo vai ficar com medo de mim, vai achar que é... Ai, não, brincadeira. Mas que legal, Nai. Obrigado mesmo. E antes da gente finalizar, eu quero te falar duas coisas. Uma é que eu preparei uma lembrança pra você. Não é assim, na verdade é algo simbólico mesmo, é só um mimo pra você colocar lá onde você mais visualiza. Não sei se é na tua casa, se vai ser no teu consultório, enfim, aonde você quiser, você põe lá. A ideia desse presente é que toda vez que você olhar pra isso, você se lembre que tem alguém te escutando e que essa pessoa com certeza vai se inspirar em você, na tua história e nos ensinamentos que você passou aqui. Então, obrigado. Deve. Muito obrigado. Aí, que legal. Tem teu nome aí na base. Ai, que lindo. Amei. Que legal, fico feliz. Eu quero que você coloque em um lugar estratégico para toda vez que você olhar, você falar assim, cara, tem alguém me ouvindo nesse dia que eu compartilhei coisas com pessoas, experiências, histórias, e tem alguém me escutando e com certeza eu tô impactando a vida de alguém. Esse é o propósito, tá? É para isso que o Fala-se existe, é para isso que eu tô aqui. E é para isso que eu te convidei. Muito obrigado. Muito obrigada. É nóis. Tamo junto. E pra gente finalizar, tem aquele lema que eu falei pra você, que eu descobri lá quando eu tava passando por uma fase meio pá da minha vida, que é o Levante e Faz. Eu falo muito dele. Eu acredito muito nesse lema, né? E então, pra gente finalizar, acontece assim, ó. Eu conto até 3, nós duas olhamos pra aquela câmera e aí a gente fala junto, levanta e faz. Fechou? Fechou. É nóis, tamo junto. Eu quero agradecer a você pela tua companhia até aqui, pela tua audiência, pelo teu like que você já deixou, pela tua inscrição que você já se inscreveu e pelo teu comentário, pra eu e a doutora aqui saber o que você achou do nosso episódio. Foi um prazer enorme ter você conosco, muito obrigado pela tua companhia e você já sabe, não tem segredo. 1, 2, 3, Levanta e faz. É nóis. Valeu!